Olá! Neste vídeo vocês encontrarão a segunda parte do conteúdo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Isto faz parte do edital para o processo seletivo IBGE 2022, função de recenseador. Vamos continuar falando sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Temos um vídeo anterior no qual eu expliquei o conceito de grandezas, falei a diferença entre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais e mostrei aplicações desse conteúdo dentro de razões e proporções. Neste vídeo, eu vou falar de uma outra aplicação possível para as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que seria em questões sobre regra de 3, simples e composta. Então também teremos um terceiro vídeo, somente com questões da FGV sobre esses conteúdos. Então, inscreva-se no canal e continue acompanhando todo esse conteúdo preparado especialmente para você. Então nós vamos começar resolvendo questões sobre regras de 3 simples. Só vou fazer aqui um detalhezinho, mas uma teoria bem rápida, para dizer o que é regra de 3 simples, porque existe depois a regra de 3 composta. Basicamente, consideramos regras de 3 simples quando você está usando aquela técnica, que nós vamos ver daqui a pouco na prática, né? Você conhece a grandeza e descobre a outra, quando você tem apenas duas. Duas grandezas apenas estão relacionadas, e claro, de forma proporcional. Elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, e a regra de 3 simples consiste em você formar, a partir de 3 valores conhecidos e um desconhecido, uma proporção. E dessa proporção você encontra exatamente aquele valor, que normalmente a gente chama de x. Eu coloco aqui uma sequência de passos sugeridos. Vocês aí devem estar assistindo minhas aulas anteriores, já viram que eu sou muito metódico. Então eu vou criando formas de resolver, que é o que eu acredito que ajuda a entender matemática. A maneira que eu uso, a minha lógica, eu passo para vocês. Então eu acredito que quando você tem ali uma sequência a ser descrita, fica mais fácil. E essa sequência, muitas vezes parece que vai fazer o exercício ficar muito longo, muitas vezes parece que é desnecessário, mas dê valor a isso, sabe por quê? Às vezes o exercício é pequeno e simples, fica parecendo que eu não preciso fazer isso. Dá para pular alguma coisa, mas se você aprender a fazer assim com os exercícios pequenos e simples, quando for exercícios maiores, inclusive de regra de 3 composta, você não vai ter dificuldade. É assim que eu trabalho. Então qual é o primeiro passo? Aqui eu vou só citar, tá? Se eu não entender totalmente não tem problema, porque eu vou citar para colocar em prática daqui a pouquinho. Primeiro passo, ler a questão pelo menos 2 vezes. Gente, isso aqui é uma coisa que não é só para a regra de 3. Quase todo exercício que eu faço, eu leio pelo menos 2 vezes. Imagina no concurso, onde as matérias estão todas misturadas. A primeira vez que você lê, você não pode estar preocupado em resolver. Você tem que estar preocupado só em identificar do que se trata e entender basicamente o que o exercício quer. Só isso. Depois aí vem outra sequência que depende, claro, do tipo de questão e depende da matéria. Aí eu vou citar agora, a partir do segundo passo, que serve para a regra de 3, que eu falando simples, mas na verdade vai servir para composta também. Depois que eu li pelo menos 2 vezes, ou melhor, li a primeira, a segunda vez eu vou identificando as grandezas já. Ou seja, o que está falando ali? O que valor ali pode assumir algo numérico, aquela definição de grandeza. Dentro daquele texto todo, cadê minhas grandezas? Eu tenho que identificar. Ela vai servir, entre outras coisas, para saber se realmente são só 2. Se eu vou poder fazer por regra de 3 simples. Terceiro passo, aí sim eu vou montar minha regra de 3, que eu vou ensinar daqui a pouco. Quarto passo, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o quinto e último passo, só agora eu vou resolver a regra de 3. Então vamos colocar isso em prática. E o nosso primeiro exemplo é da Liquigás, caiu no concurso 2018-2. Uma firma gasta mensalmente R$ 1.500 com o café da manhã de seus 60 funcionários. Com a chegada de 20 novos funcionários, o custo mensal com o café da manhã desses 80 funcionários passará a ser. Então, quando eu leio a primeira vez, e aí você também tem um pouco de prática, eu já consegui identificar que isso daqui realmente me parece uma regra de 3. Posso ainda nem saber se é simples ou composta, mas aparentemente é uma regra de 3 que parece haver uma relação ali de grandezas de forma proporcional,
né? Bom, se eu aumento funcionários, deve interferir ali mais ou menos proporcionalmente com a quantidade que eu vou gastar de café da manhã. Então, já li a primeira vez, já identifiquei. Da segunda vez, eu vou tentar já ler identificando as grandezas. O que são grandezas, gente? Aquilo a qual você consegue atribuir valor numérico. Então, vou ler de novo. Uma firma gasta mensalmente R$ 1.500 com café da manhã. Então, aparentemente, aqui eu já identifico uma grandeza, que seria o valor gasto com café da manhã. Mas aí vai uma outra dica. Para realmente ser uma grandeza que nos importa no exercício de regra de 3, ou ela tem que mudar de valor, ou ela tem que estar sendo perguntada no exercício. Então, olha só, quando ele fala que ele gasta mensalmente 1.500, eu não identifico em nenhum lugar um novo valor para ele. Mas eu identifico que ele está perguntando exatamente isso, o custo mensal. O que ele gasta é o custo mensal, a mesma coisa, tá, gente? Então, essa é uma grandeza, né, que seria o custo mensal. Que eu vou pôr entre parênteses, o quanto gasta. Por quê? Porque está com esse termo primeiro e depois ele pergunta o custo. Você tem que entender que é a mesma coisa. O quanto gasta. Com o café da manhã, gente. Mas aí, como isso aqui é um rascunho, né? Eu estou escrevendo aqui agora, mas com a prática a gente nem fica escrevendo, a gente só identifica. Então eu não preciso escrever por extenso. Custo, gasto com o café da manhã dos funcionários. Não. É de um jeito que a gente entenda. Para mim isso aqui é suficiente, só custo mensal. O que mais? Com café da manhã de 60 funcionários. Isso aqui pode ser uma grandeza, quantidade de funcionários. Mas será que esse valor variou? Aí eu vou continuar lendo. Com a chegada de 20 novos, o custo dos 80 funcionários passa a ser. Perceba que houve uma variação. Então, além de ser uma grandeza, é uma grandeza que vai servir para resolver a regra de 3. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, quantidade ou número de funcionários. Então, tá aqui. Eu já li pelo menos 2 vezes, que é o primeiro passo, e já identifiquei as grandezas, que é o segundo passo, né? Meio que ao mesmo tempo. O terceiro passo é montar a regra de 3. O que eu costumo fazer para não confundir? Eu costumo escrever essas grandezas aqui. Então, olha, custo mensal. Se eu quiser ser mais certinho, posso até pôr que é em reais. E aqui do lado eu vou colocar número de funcionários. Então, vou criar colunas. Na primeira coluna só vai ter informação de custo e na segunda coluna só vai ter informação de funcionários. Então vamos lá. Eu vou ler uma terceira vez. Lembra que é pelo menos 2. Eu posso ler mais, sem problema. Uma firma gasta mensalmente 1.500. Então já sei aqui, ó, 1.500. Mas ele gasta 1.500 se ele tiver 60 funcionários. Então na mesma linha eu coloco aquelas que se relacionam. Então, 1.500 relaciona-se com 60. Com a chegada de 20 novos funcionários, o custo mensal do café da manhã dos 80 passa a ser. Gente, muito cuidado. Já vem muito exercício que só fala assim. Com a chegada dos 20 novos, o custo vai ser. Esse exercício aqui quis ser legal. Aí tem gente que já vai para 20. Se você calcula só com 20, você não vai descobrir para quanto vai o custo. Vai descobrir só o quanto aumentou. Até poderia ser essa pergunta também. Mas aqui não. Ele quer saber não o quanto aumentou em relação aos 1.500. Ele quer saber quanto vai ficar. Então, para saber quanto vai ficar, você não vai usar os 20. Vai usar o total de funcionários. Que, como eu disse, ele foi até legal. Ele já me deu esse valor. Ele nem precisaria. Então, claro, se ele tinha 60 e chegaram mais 20, ele agora tem 80. Só que aí, gente, eu vou colocar na coluna dos funcionários. Por isso é que eu acho importante escrever isso aqui em cima, para eu não me perder. E eu quero saber quanto vai ser o custo. Aí eu ponho X. Gente, se alguém não tinha entendido o que é regra de 3, quando eu falei que você conhece 3 valores e descobre o outro, é isso daqui. Não é uma regra de 3, e tem esse nome por isso, é quando 3 valores são conhecidos, e aí você descobre o 4º valor. E aqui nós estamos falando só de 2 grandezas, tá? Por isso. E estamos dizendo então com a regra de 3 simples. Olha só, cumprimos 3 passos. Lemos pelo menos 2 vezes, chegamos a ler 3 inclusive. Identificamos as grandezas e montamos a regra de 3. E agora? Eu tenho que verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, eu uso um método assim, bem tradicional, né? Não é o único que existe, mas é o mais conhecido, que é você colocar setas e fazer uma análise. Normalmente eu gosto de fazer análise a partir daquele que eu conheço. Todos os termos, no caso o número de funcionários. O que eu vou analisar? Se eu aumentasse o número de funcionários, será que o meu custo iria aumentar ou diminuir?
Bom, antes de mais nada, essa primeira seta eu posso pôr para qualquer lado, tá? Para baixo ou para cima. Alguns vão achar estranho, eu falei aumentar e pus para baixo. É porque eu nem precisava, tá? Mas eu quis fazer assim, se era 60, aumentou indo para 80. Mas eu poderia mudar isso também. Qualquer maneira que eu começo a seta me serve. O importante agora é a segunda, que vai se relacionar a isso. Então eu coloquei assim, seta para baixo. Agora eu pergunto, se eu aumento o número de funcionários, eu vou ter um custo com café da manhã maior ou menor? Não é difícil entender que quando eu aumento os funcionários, eu vou gastar mais com café da manhã. Então essa é a ideia de ser diretamente proporcional. E aí eu represento aqui, que eu analisei, quando a seta para o mesmo lado da outra. Reforço, tanto faz. Se eu tivesse posto a outra para cima, eu colocaria essa para cima também. O importante é, se você percebeu que são diretamente proporcionais, coloca as setas para o mesmo lado. Então isso aqui é a análise, que seria o nosso quarto passo. Agora é o último. Agora eu vou resolver. A gente pode resolver regra de 3 cruzando, que é assim. Basta fazer isso. Então aqui é a multiplicação. X vezes 60, ou 60 vezes x, é igual a 1.500 vezes 80. Aí esse 60 eu passo dividindo. Já podia ter multiplicado, mas eu passo dividindo para tentar simplificar depois. Já falamos um pouco sobre isso. E aqui eu posso usar estratégias diversas. Posso cortar 0 com 0. Poderia simplificar o 8 com o 6. Mas eu vou deixar cada um fazer da maneira que entende que é melhor. Para não induzir vocês a um raciocínio diferente do que você está pensando e te atrapalhar. Mas se puder simplificar, melhor. Então nós vamos chegar aqui que esse valor é 2.000. Na verdade, R$2.000. Então, nós vamos encontrar essa resposta na nossa letra C, que é o gabarito da questão número 1. Bom, provavelmente alguns de vocês devem estar dizendo, professor, eu resolveria isso aqui muito mais rápido, muito mais direto. Sim, com certeza. Eu pego esses primeiros exemplos mais simples para colocar em prática a técnica. E você tem toda a liberdade, né, de estudar da forma que achar melhor. Mas eu estabeleço aqui um critério. E o meu critério é, comece entendendo a lógica e a sequência dos mais simples, porque quando a gente chegar em exercícios mais complexos, eu já vou adiantar, gente, regra de 3 não é difícil. Né? Ele complica um pouquinho na composta, mas é muito pouco. Mas aí essa lógica que eu estou desenvolvendo aqui vai servir para os compostos. Por isso é que eu estou fazendo. Dá para fazer mais direto? Com certeza. Eu precisava ter escrito as grandezas aqui no início? Não, já poderia ter posto direto aqui onde eu coloquei na montagem da regra de 3. Isso é natural. Né? Ou seja, dá para pular etapas. Mas assim, a minha ideia é que você pode até pular a escrita, mas não pule o raciocínio. Você pode pensar aquela sequência, né, estabelecer ali uma resolução e na hora de escrever pular algumas etapas. Isso é natural. Tá, e vocês vão ver aqui na sequência que eu vou continuar usando essa técnica, mas eu vou conseguir fazendo de uma maneira um pouco mais rápida. Esse primeiro realmente eu fiz bem devagar, porque era o que eu queria usar para explicar a técnica com calma. Então nós vamos fazer mais exemplos aqui na sequência. Um trem vai da cidade A para a cidade B em 50 minutos, viajando a uma velocidade média de 160 km por hora. Se a velocidade média fosse de 100 km por hora, o trem iria da cidade A para a cidade B em um tempo igual a. Então, li a primeira vez, percebi que ele está relacionando grandezas, nem precisa me preocupar muito quantas ou quais ainda, e que nos dá uma ideia de proporcionalidade. Então, eu vou resolver esse exercício por regra de 3. Só que então eu vou descobrir quais são as grandezas. Reforço, isso aqui eu estou escrevendo para poder explicar. Num exercício de concurso, provavelmente eu não escreveria aqui as grandezas. Eu já montaria lá dentro da regra de 3. Mas não quer dizer que eu não tenha pensado nisso. Eu não pulei a etapa. Às vezes eu só não escreveria. Mas aqui, para mostrar as etapas, eu estou escrevendo. Então a primeira etapa era ler, pelo menos 2 vezes, só li uma por enquanto. E da segunda leitura eu já faço a outra etapa, o outro passo, que é identificar as grandezas. Então, um trem vai da cidade A para a cidade B em 50 minutos. Então, aqui, aparentemente, é uma grandeza. Mas, para ter certeza, eu preciso verificar ou se ela variou o valor ou se ela está sendo perguntada. Então, vou continuar. Se a velocidade fosse tal, qual o tempo que ele gastaria? Opa, então, o tempo que ele gasta é uma grandeza que eu vou considerar. Por quê? Porque ele tem um valor numérico e depois ele pergunta esse tempo. Então, eu vou colocar aqui o tempo. Só que eu vou colocar o tempo em minutos.
Ah, professor, mas na resposta tem horas. Não se preocupe com isso agora. Vamos resolver tudo em minutos. No final a gente se preocupa em transformar se for o caso. O que mais? Viajando a velocidade média de 160 por hora. Parece ser uma grandeza a velocidade. Será que ela variou? Aí ele fala, se a velocidade fosse 100, pronto. É uma grandeza que varia dentro do exercício. Então tem que considerar, com certeza, que a velocidade média em quilômetros por hora. Beleza, segunda etapa está resolvida. Só que eu nem li assim com muita calma, porque eu já identifiquei. Agora eu vou tentar colocar valores para isso em colunas. O pessoal me pergunta, professor, tem uma ordem certa para essas colunas aqui? Gente, na regra de 3 simples não. Na composta tem, mas aí eu vou explicar isso depois. Tá? Que eu não me preocupo com isso. Às vezes o X fica do lado direito, às vezes do lado esquerdo. Tem gente que tem preferências. Eu particularmente não tenho. Então eu vou ler. Um trem vai da cidade A para a cidade B em 50 minutos, se viajar a uma velocidade de 160. Então eu vou associar o tempo 50 minutos com a velocidade de 160 km por hora. Aí ele fala, se a velocidade fosse 100, e aí eu tenho que colocar na coluna da velocidade, qual seria esse tempo gasto? O trem iria da A para o B em um tempo igual a. Aí eu ponho aqui o X. Ok? Regra de 3, simples, porque relaciona apenas duas variáveis. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos analisar o que acontece se eu aumentasse a velocidade desse trem. Vai mais rápido. Se eu aumento a velocidade, a tendência então é que o tempo que ele vai gastar para chegar seja menor. Então essas setas agora estão invertidas. E reforço, se eu pus a primeira para cima, eu ponho a segunda para baixo. Se eu pus a primeira para baixo, eu ponho a segunda para cima. Por quê? Eu estou dizendo que são inversamente proporcionais. Quando a grandeza velocidade aumenta, a grandeza tempo gasto diminui. Alguém vai questionar, professor, por que você falou aumentar a velocidade se ele era 160 e passou para 100? Gente, nesse momento, eu não estou preocupado com isso e nem preciso. Eu só quero analisar. Eu acho mais fácil analisar o crescimento, por alguma razão. Ou seja, eu poderia ter perguntado assim, quando eu diminuo a velocidade, o que acontece com o tempo? Claro que poderia. O importante aqui é você enxergar apenas se as setas estão na mesma direção ou direção contrária, tá? Então, nesse momento, eu não me preocupei com o exercício em si, com os valores que ele me deu. Me preocupei apenas em analisar as grandezas. E a grandeza velocidade é inversamente proporcional à grandeza tempo gasto. Só isso. O que acontece? É uma coisa diferente. Agora nós temos setas para lados diferentes. E aí a técnica que eu uso é, primeiro inverta um dos lados para que as setas fiquem na mesma direção, aliás, no mesmo sentido, e depois você resolve. Então eu faria isso daqui, ó. Repetiria a minha regra de 3 e escolheria um dos dois lados para inverter. Tanto faz, eu inverter o primeiro. Eu não tinha o 50 depois o X? Então eu vou pôr primeiro o X e depois o 50. O que é importante aqui, gente? Manter a ponta da seta. Se a ponta da seta está no X, ela tende a continuar no X. E aí, naturalmente, quando eu inverti esses valores, a seta que era para baixo ficou para cima. Ela vai junto com essa inversão. E a segunda eu não vou mexer. A segunda eu vou deixar igual. Ou seja, já era para cima, vai continuar para cima. Só que aí agora, com as setas para o mesmo lado, fechei a minha quarta etapa, meu quarto passo. O último passo é resolver. Agora eu posso multiplicar cruzado. Então eu vou ter que 100 vezes x é igual a 50 vezes 160. E aí esse 100 que estava multiplicando vai passar dividindo. E eu vou ter um x igual a 50 vezes 160 dividido por 100. Isso aqui vai dar 80. Na verdade, 80 minutos. Então, viram, gente? Nós fizemos agora um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Então, ele criou uma coisinha a mais, que é você inverter as setas para depois multiplicar cruzado. Bom, acontece que nós não temos ali, nas alternativas, o 80 minutos. Sabemos que a hora tem 60 minutos. Mas eu não vou nem fazer regra de 3 para resolver isso aqui de novo, não, tá? 80 minutos eu posso dividir em 60 mais 20. Por que eu dividi em 60? Porque 60 minutos é 1 hora.
Então, eu transformei 60 minutos em 1 hora e sobraram 20. Então, na verdade, a resposta é 1 hora e 20 minutos, tá? Essa tem aqui. Nossa resposta, que é o gabarito da questão, se encontra na letra B. Olha, gente, último detalhe aqui nesse exemplo. Tem pessoas que aprendem a resolver isso aqui sem inverter as setas. Tá? Ou seja, se perceber que elas estão em direção contrária, ao invés de cruzar, multiplica direto. Vou explicar por que eu não uso essa estratégia. Ela funciona. Porque daqui a pouco a gente vai ver a regra de 3 composta. E eu acho que se você fizer do jeito que eu fiz aqui, você vai entender melhor a regra de 3 composta depois. Tá? Então eu estou pensando ali já à frente. Então eu prefiro fazer dessa forma. Setas invertidas, troca um deles de lugar, deixa as setas para o mesmo lado e usa depois o critério que é o que a gente usava para diretamente proporcionais, que é multiplicar cruzado. Vai dar certo, embora outros métodos também funcionassem aqui. Bom, nós vamos falar agora sobre regra de 3 composta. Neste caso agora, nós vamos usar ainda aquela sequência de resoluções, toda a lógica que nós desenvolvemos, mas estaremos diante de casos onde mais de 2 grandezas estarão relacionadas de forma proporcional. Ou seja, continua havendo essa relação de proporção, que a gente vai ver se é direta, inversa, tem que analisar, mas não apenas 2. Nós vamos ter 3 ou mais grandezas sendo relacionadas. Eu vou estabelecer aqui aquela mesma sequência de resolução. Vou ler pelo menos 2 vezes, vou identificar as grandezas, vou montar a regra de 3, vou analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais e só depois eu vou resolver. Com 16 máquinas de costura, aprontaram-se 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? Bom, quando eu ler a primeira vez, eu só vejo que tem grandezas se relacionando. Então, vou tentar resolver por regra de 3. Ainda não sei se é simples ou composta, então eu vou escrever as grandezas aqui. E vou ler de novo para ficar mais fácil identificar. Com 16 máquinas de costura. Então, máquinas de costura pode ser uma grandeza. Então, vamos ver se ela variou ou se a pergunta é essa. Olha, com 16 máquinas de costura, tal, quantas máquinas serão necessárias? Então, é exatamente uma grandeza que é a pergunta do exercício, que é a quantidade de máquinas de costura. Só que aí, gente, eu vou marcar um asterisco aqui. Por quê? Porque a pergunta do exercício está aqui e eu vou levar isso em consideração daqui a pouco. Na regra de 3 simples eu não precisava fazer isso, vocês vão entender por quê. Continuando. Com essas máquinas, aprontaram-se 720 uniformes. Será que esse valor está variando? Sim. Lá na frente ele pergunta quantas máquinas para confeccionar 2.160. Então, é uma grandeza, né? Atribui esse valor numérico, que representa a quantidade, e ele varia aqui no exercício. Então, o número de uniformes, ou quantidade de uniformes, é outra grandeza. Continua analisando. Com 16 máquinas, 700 uniformes, em 6 dias de trabalho. E lá à frente ele fala que depois serão 24 dias. Então é outra grandeza, número de dias. Será que tem mais alguma? Aqui não. Agora a gente vai começar a falar quantas máquinas para confeccionar 260 uniformes. Já colocamos aqui a grandeza uniformes. Em 24 dias. Já colocamos a grandeza dias. Então nós fizemos 2 etapas. Agora eu vou montar a regra de 3 e vocês vão entender por que eu coloquei esse asterisco. Na regra de 3 simples, a ordem que eu vou colocar os termos ali não importa. Na composta, e aí é uma das estratégias de resolução, quero deixar isso claro, existem outras, a que eu uso. A gente tem que colocar essa grandeza, que é a pergunta, que é onde vai ficar a minha variável, ou na primeira coluna ou na última. Eu costumo colocar na primeira. Então, mesmo que aqui, na hora de identificar, ela tivesse em outra ordem, marquei com asterisco que o exercício está perguntando. Quantas máquinas? E ela vai ser a minha primeira aqui que eu vou colocar, que seria a quantidade de máquinas. Estou montando a regra de 3, tá? Deixa eu só colocar embaixo aqui, porque depois senão não vai caber para eu terminar o exercício ali do lado. Então, quantidade de máquinas. Que mais grandeza que eu tenho? Número de uniformes. Que mais? Número de
dias. Por isso, ela é uma regra de 3 composta. Nós vamos ter a relação de 3 grandezas. Quando é mais de 2, é composta. Agora eu vou ler de novo, mas já colocando os valores lá na coluna certa. Por isso que eu gosto de escrever. Com 16 máquinas, então 16 está na coluna das máquinas. Aprontaram-se 720 uniformes, coluna do uniformes, em 6 dias. Perceba que isso aqui tudo está relacionado, tá? Para que isso aconteça, tem que ser 16 máquinas em 6 dias, fazendo 720 uniformes. Por isso eles estão na mesma linha aqui. Aí vem a segunda parte. Quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes? Aí eu vou na coluna dos uniformes. Em 24 dias. Aí eu vou na coluna dos dias. Okay? E ele está perguntando quantas máquinas. Então aqui vai o meu X. Gente, acabei de fechar a nossa terceira etapa, o terceiro passo de resolução. Consegui montar a regra de 3. Agora eu preciso verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu peço muita atenção aqui nessa parte, porque é um pouquinho mais difícil do que a gente fazia na regra de 3 simples. Mas eu vou explicar com calma e vocês vão entender. Primeiro detalhe, que aqui eu já tenho que levar em consideração que anterior eu não tinha me preocupado. Eu tenho que relacionar todas as grandezas com aquela onde está a variável. Então ela é minha referência. Antes eu não tinha referência. Qualquer uma que perguntasse estava ok. Né? Quando é regra de 3 simples. Na composta eu tenho que ter referência. Então tudo vai ser perguntado em relação àquela grandeza onde está o X. Por isso eu prefiro já colocar a seta nela. E digo mais, como a primeira seta eu posso pôr para qualquer lado, eu vou colocar sem analisar. Porque senão fica parecendo que eu já estou querendo adivinhar a resposta. Coloquei uma seta numa direção qualquer nessa coluna do X. Agora eu vou relacionar ela com a próxima, número de uniformes. Então eu vou perguntar assim, se eu aumentasse o número de máquinas, eu conseguiria fazer mais uniformes ou menos uniformes? E perceba que quando eu analiso quantidade de máquinas com uniformes, eu tenho que esquecer o número de dias, senão eu não consigo. Então esquece que essa grandeza existe. Imagina uma regra de 3 simples, onde eu só tenho máquinas e uniformes. Qual seria a análise? Se eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou conseguir confeccionar mais uniformes. Então elas são diretamente proporcionais. Se eu pus a primeira seta para cima, porque eu quis, a segunda tem que ser para cima também. Mas é estranho, seta para cima, o valor de cima é menor? Gente, despreocupe-se disso. Apenas pense o seguinte. Se quantidade de máquinas é diretamente proporcional a uniformes e eu quis colocar máquinas para cima, porque é uma questão de escolha, o outro também tem que estar para cima. Só isso você tem que se preocupar. Esqueça o resto. Beleza? Só que agora eu tenho que analisar quantidade de máquinas com o número de dias. Agora eu esqueço a grandeza número de uniformes. Vou perguntar só das máquinas para os dias. Pergunto a vocês. Se eu tenho mais máquinas, eu vou gastar mais dias ou menos dias para fazer o mesmo trabalho? Porque eu esqueci a outra grandeza, estou imaginando o mesmo trabalho. Se eu tenho mais máquinas, eu gasto menos dias para terminar. Então são inversamente proporcionais a quantidade de máquinas com o número de dias. Se são inversamente, uma seta está para cima, a outra deverá estar para baixo. Então esse é o grande segredo de você analisar regra de 3 compostas. Por isso que eu falei que é um pouquinho mais difícil. Relacione duas a duas, sempre uma delas tem que ser onde está a variável. Quando estiver relacionando duas, esqueça que a outra existe. Senão você não vai conseguir. Bom, essa é a parte mais difícil, tá, gente? E agora? Agora eu tenho que colocar todas as setas para o mesmo lado. Ou inverto as duas primeiras, ou inverto a última. É mais fácil inverter a última, que é uma só. Então eu vou reescrever essa regra de 3, só que agora com todas as setas para cima. Então eu vou trocar a ordem do 6 com o 24. Então eu vou ter aqui quantidade de máquinas, já era 16 e x, e a seta já estava para cima. Aí eu vou ter número de uniformes, que é o 720 e o 260, isso não mudou. A seta continua para cima. E finalmente eu vou ter o número de dias. Esse eu vou inverter. Eu tinha primeiro o 6, depois o 24. Então eu vou colocar primeiro o 24 e depois o 6. A ponta da seta não estava no 24? Então permanece no 24. Pronto, todas as setas estão para o mesmo lado.
agora eu posso dizer que eu fechei a minha etapa 4. A última etapa agora é resolver. E aqui tem outro detalhe. Por que eu coloquei aqui primeiro? Porque a regra é, o primeiro você vai cruzar. E os demais você vai fazer reto. Mesmo que eu tivesse mais grandezas aqui para frente. Isso depois que todas as setas estiverem para o mesmo lado. Repito, você cruza a primeira e multiplica reto as demais. Então, eu vou chegar na seguinte equação. X vezes 720 vezes 24, que é o mesmo que 720 vezes 24 vezes x, é igual, aí vem 16 vezes 2, 160 vezes 6. E eu preciso resolver essa equação aqui agora. Meu espaço está pequeno, mas eu não quero abrir outro slide, então eu vou continuar ali em cima, tá? Como vocês estão assistindo o vídeo, vocês vão entender o que eu estou fazendo. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar tudo que está multiplicando o x e passar dividindo para o outro lado. Então, vou ter 16 vezes 2, 160 vezes 6. Tudo isso dividido por 720 vezes 24. Aqui, gente, dá para simplificar várias coisas, tá? Se você fizesse o macho divisor comum, por exemplo, você ia perceber que 2,160 simplifica com 720. Na verdade, divide e vira 3. Já ia reduzir isso aqui enormemente. Dá para simplificar depois o 6 com o 24. Enfim, dá muitas simplificações. Vocês podem se divertir aí depois. O fato é, simplificando ou fazendo essa conta por extenso, que eu acho que nem vale a pena, por ser um concurso, isso aqui vai dar 12. Tá? Na verdade, 12 máquinas. Já temos aqui a resposta. O gabarito se encontra na nossa letra B. 12 máquinas. Gente, um detalhe importante aqui. Você viu que em nenhum momento eu relacionei número de uniformes com número de dias? Não daria certo. Olha só, uma seta está para cima, outra para baixo. Se eu quero produzir mais uniformes, eu preciso de mais dias. Ah, professor, então está errado? Não. Esse é um dos segredos. Você só tem que relacionar cada grandeza com aquela que tem o x. Nunca duas grandezas com valores entre si. Não funcionaria. Tá bom? Então, assim, eu estou comentando isso para que ninguém depois questione. Como a gente não está aqui ao vivo, vai surgir essa dúvida. Pessoal, por que o uniforme está para um lado, dias para o outro, que se eu aumentar o número de uniforme eu vou gastar mais dias? Porque a gente não relaciona essas grandezas. Não pode. Sempre relaciona aquela grandeza com a que tem a variável x. Guardem isso. Assim, fechamos a aplicação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais dentro de regra de 3. Teremos um próximo vídeo apenas com questões de concursos anteriores da Banca FGV sobre esses assuntos. Aguardo vocês. Um grande abraço.